Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o meu trajeto de vida, né? Sobre quem eu sou e por que eu estou nesse caminho hoje, de buscar dar fundamentação e maturidade clínica para os terapeutas. O que acontece, né? Eu tenho 38 anos de jornada na psicologia. No primeiro momento, né, logo que eu me formei, eu era muito junguiana, gostava muito do inconsciente coletivo, das jornadas, do tarô. Isso me trazia um prazer muito grande de estudar e de me aprofundar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, né? Sempre fui. Eu sempre fui aquela pessoa curiosa, sabe? Aquela pessoa que gosta de entender como as coisas funcionam, de ir atrás das linhas das coisas, de como funcionam. E essa questão, né, do inconsciente, do consciente, quando eu fiz faculdade, essa magia, ela me seduzia demais. E eu fui muito por essa linha logo no começo, né, da minha vida acadêmica. Eu fui fazer pós-graduação em Jung, e na minha pós-graduação eu tive um professor maravilhoso, que chamava Valdemar. Valdemar foi uma pessoa que marcou demais a minha vida, porque ele disse assim: Andréia, se você quiser ser uma ótima técnica, continua estudando e faz a sua pós em Jung. Mas se você quiser ser uma excelente profissional, busca a sua linha. Você não é analítica. E isso, assim, da mesma forma que me deu um choque muito grande, foi um benefício muito grande para mim, porque eu fui atrás e eu realmente descobri que, apesar de amar demais todo esse universo, né, o universo das energias, da existência em um outro plano, né, não só aqui na Terra, eu era existencialista. Eu sou existencialista, né? Existencialismo fez um sentido na minha vida. E no existencialismo existem ainda duas linhas dentro do existencialismo, que é o humanista e o fenomenológico. E aí eu fui pelo fenomenológico, lógico, porque eu, né, acredito muito na questão corporal, no corpo fala, o corpo explica, o corpo transborda e tudo isso. Então a fenomenologia fez muito mais sentido para mim. Então hoje eu sou uma psicóloga existencialista fenomenológica. Porém, não deixei de fazer o caminho das terapias energéticas integrativas, né? Eu fiz vários cursos, me formei em vários. Se eu começar a falar aqui, começar a mostrar certificado, vão ter vários mesmo. Mas o que eu uso efetivamente na minha prática clínica são as barras de Axis, os florais de Bach para todos os meus pacientes que queiram. Eu uso o floral de Bach porque ele faz muito sentido, ele potencializa demais as sessões e eu acho que favorece, né, tanto o desenvolvimento do paciente quanto o meu desenvolvimento de ter que investir menos tempo em tudo aquilo. E hoje eu ainda dou algumas sugestões a nível de nutrições funcionais. E já Ayurveda também entram como algumas dicas, mas eu não atendo essas outras áreas, né? Eu encaminho. Então, eu encaminho muito para hipnose, encaminho muito para consteladores, eu encaminho muito para regressão, eu encaminho as pessoas de acordo com o que eu vejo que o processo está acontecendo ou travando. E essas terapias integrativas, essas terapias complementares, elas vêm justamente para nos ajudar enquanto as coisas começam a emperrar. Né? A coisa não está andando, então eu estou precisando aqui de uma ajuda extra, eu estou precisando aqui de uma energia, né, que faça a coisa andar, eu preciso de uma adição de algo que faça o meu paciente andar. Então eu encaminho. E em encaminhar, eu estou sempre muito perto de muitos terapeutas. E aí o que eu vejo, né? O que eu vejo nesses meus 38 anos de caminhada, de jornada, de prática clínica, sabendo que o paciente não é meu, ele não me pertence, ele é um ser que eu acompanho por algum tempo e eu posso fazer
o melhor para ele, né? Ajudando ele com outras abordagens. Quando eu não tenho, eu posso indicá-lo. E um dia eu trabalho para todos os meus pacientes terem alta. Então, em um dia ele vai fazer a jornada dele em um outro espaço, em um outro lugar, ou sozinho, que é o ideal de todos nós, que saber identificar quando precisa, retorna a algum processo. Mas enfim, vamos lá. Eu convivi e convivo muito com terapeutas de uma forma geral. E o que eu vejo nos terapeutas é que são pessoas maravilhosas, cheias de boas intenções, genuinamente dadas a tudo aquilo que elas se propõem a fazer, se dispõem mesmo, né? Muitas estudam, fazem vários cursos para poder melhorar suas técnicas, mas o que eu percebo e o que eu vejo é que elas não têm nenhuma fundamentação psicológica. Exatamente nesse ponto é que as coisas divergem, porque algumas posturas que dentro do comum é aceitável, dentro do consultório não é aceitável. E é esse o ponto que eu vejo que hoje, por exemplo, né, a psicologia vem fazendo esse movimento de acabar com as práticas terapêuticas, acabar com as complementares esotéricas, porque elas não têm formação psicológica. Isso não existe, gente. São várias técnicas, são várias pessoas, são vários terapeutas. Isso não vai acontecer. Mas o que pode e deve acontecer é que essas pessoas devem melhorar a sua forma de atendimento, né? Isso é essencial. E para melhorar a forma de atendimento, elas têm que entender, têm que ter consciência de onde peca a formação. E a formação justamente peca quando não te dá informação a nível emocional e psicológico de leitura de uma pessoa. Não é para você fazer uma faculdade, não é isso. A intenção não é essa. A intenção é reconhecer pontos e principalmente reconhecer o seu posicionamento. Eu já tive experiências muito desagradáveis nessa área. Vou dar um exemplo. Eu encaminhei certa vez uma paciente minha para fazer uma constelação familiar. Eu acredito realmente que ela poderia ter se beneficiado imensamente com a constelação, porque a constelação ela te traz, né, um retrato energético das relações, e isso dá muita ferramenta, muito subsídio para a gente trabalhar na psicoterapia. E eu encaminhei ela para poder destravar de um processo afetivo que ela estava dentro dele. E aí ela me voltou falando que na constelação, a consteladora disse a ela que ela era filha do irmão dela. Coisa que nunca poderia acontecer. E ela tinha certeza e convicção disso. E a terapeuta continuou insistindo nessa colocação. E, enfim, foi um trabalho grande para mim sanar a forma como ela passou a ver a constelação. Porque pareceu que eu indiquei uma coisa ruim para ela, uma coisa que era desrespeitosa. E não foi. A terapeuta simplesmente não estava com bagagem e conhecimento suficiente para fazer a leitura do campo que ela fez. Ela foi equivocada, eu tenho certeza disso. E esse equívoco muito se dá porque a maioria dos consteladores nem sabem quem é Albert Berning. Quem é o Berning? Berning é o pai da constelação. E ele veio da onde? Da psicologia sistêmica. Então, para você entender como que você faz uma leitura de campo, não é só sentimento e intuição. Antes da intuição, você tem que ter fundamentação, né? Porque aí você sabe se a sua intuição está indo para o caminho certo ou não. Se você está fundamentada, a sua intuição é tudo, porque para nós terapeutas, a intuição, ela fala de muita coisa. O que a gente chama de sentimento e percepção dentro do campo do paciente, ela é essencial. Mas se eu não sei, se eu não tenho a estrutura da psicologia sistêmica, de como que ela vê o sistema, de como que o sistema é construído, como que a hierarquia é distribuída, quando eu olho para um sistema, né? Quando eu faço abro uma constelação e olho para um sistema e não tenho noção verdadeira do que aquilo significa, eu posso errar. E eu tendo a errar. Por quê? Porque a tendência é a gente fazer aquilo que a gente acha. E não cabe achismo quando a gente está tratando de cuidado.
Não cabe achismo quando a gente está fazendo cuidado humano. Eu posso trazer para vocês uma série de outros acontecimentos pessoais, né, que eu tive quando eu indiquei alguém, e mais uma série de situações que, após eu começar a fazer supervisão para os terapeutas, eu consegui mapear de uma maneira mais clara. Né? Quando eu comecei a fazer atendimento para os terapeutas, as pessoas me procuraram para a habilidade de leitura do paciente, eu consegui ver perfeitamente que o que falta é a formação psicológica. E não, você não tem que fazer psicologia se você não gosta, se você não quer, se não é seu ideal, ou se não é um momento na sua vida que você está desejando. Mas você pode ter conhecimento disso. Eu fiz uma pós-graduação em nutrição funcional. E eu não sou nutricionista e não vou atuar como nutricionista, mas eu já tenho conhecimento para poder falar para um paciente, olha, isso que você está se alimentando causa impacto direto em tal situação do seu organismo, que é uma doença que você está tendo. Vamos buscar um nutricionista para poder te ajudar nesse aspecto, né? Quando eu tenho conhecimento anterior àquilo que eu estou encaminhando, fica muito mais fácil demonstrar para o paciente a necessidade dele seguir esse caminho. Ah, André, mas nutricionista é muito difícil. Ah, nutricionista é isso. Não, gente, por favor, né? Sei lá, de repente eu não conheço na sua cidade um nutricionista que possa te ajudar, mas eu conheço um que a gente pode fazer por online. Hoje a grande maioria dos pacientes que eu atendo são online, né? Então muitas vezes eu não estou na cidade que eles estão, na grande maioria das vezes eu não estou na cidade que eles estão, e isso é um dado importante que precisa ser visto, né? E eu saber qual é a área específica facilita, mesmo que eu não conheça nenhum, eu posso dizer, você precisa de um nutricionista sim, um nutricionista esportista, você precisa de um nutricionista funcional, você precisa de um nutricionista mais clássico, que vai conseguir organizar melhor a sua pontuação, né? Então isso faz muita diferença. E aí, nesse ponto exato que eu falei com vocês anteriormente, da questão de que eu atendendo as pessoas, vendo a boa intenção, mas a falta de conhecimento psicológico e emocional, a falta de conhecimento de leitura que o terapeuta tem, porque ele não tem na formação. Eu sei que não tem. Eu ministro curso de barra de axis e no meu curso de barra de axis não tem formação para você sair de lá e falar assim, não, eu tô com alguma interação aqui de saber como que é o psicológico do meu paciente. Quando eu começo a dar supervisão e a pessoa começa, né, naquele processo de trazer, uma das coisas que eu sempre coloco é, você fez uma entrevista inicial com esse paciente? E os terapeutas, principalmente masoterapeuta, reikiano, os terapeutas mais energéticos, mesmo o hipnólogo, eles algumas vezes não fazem entrevista inicial. E quando fazem a entrevista inicial, eles focam muito em tirar o que o paciente está buscando e não o que o paciente está precisando, que são coisas diferentes. Então, quando eu me proponho a estar vindo e trazer maturidade clínica para os terapeutas, de uma forma geral, eu estou me propondo a oferecer essa formação. Eu tenho 38 anos de jornada, tenho 38 anos de prática clínica, tenho 38 anos de consultório. Eu consigo ver muitas coisas e formalizar isso de uma maneira prática para os terapeutas conseguirem entender o que eu estou dizendo. Né? Eu tenho aí disponível, né? Acabei de lançar uma coleção de livros, coleção de cadernos de práticas terapêuticas. São cadernos simplesinhos de ler, fáceis, mas são voltados para o terapeuta. Para quê? Para entender por que de uma entrevista inicial. Mas, André, eu aplico o reiki. A pessoa chega para mim e fala, eu preciso de reiki, eu gosto, vai me sentir bem, eu vou me sentir energizada, eu estou precisando. Pronto, o que mais eu preciso saber? Ok, então você é um aplicador de reiki.
Você não é um terapeuta reikiano. É a mesma história no masoterapeuta. Se você não faz uma entrevista inicial, se você não sabe o que seu paciente está tendo, você não entendeu, não ouviu, não compreendeu, não tem uma linha de tratamento com o paciente, você não é masoterapeuta, desculpa. Você é massagista. E tá tudo bem, contanto que você se coloque no lugar correto. Agora, se você é um terapeuta, você tem que ler seu paciente. Você tem que ter uma linha que você segue, o olhar que você olha, para saber assim, o meu paciente está com esse plano terapêutico. Eu quero chegar em tal lugar assim com ele. Não precisa verbalizar isso muitas vezes para o paciente, não. Mas basta ter claro para você. Porque se tiver claro para você, em qualquer situação que aconteça na clínica, você vai saber responder com facilidade. Mas se não tiver, você vai se deixar ser influenciado. Você vai se deixar entrar no lugar do achismo, do senso comum, da postura daquilo que a gente fala quando nós somos amigos, quando a gente está na rua, quando a gente não tem a responsabilidade de estar dentro do consultório atendendo e cuidando de um ser humano. Né? Jung tem aquela frase linda, quando você tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, mas a gente não pode esquecer que essa alma humana dentro do consultório é uma alma fundamentada, é uma alma que sabe para onde está indo, é uma alma que conduz as sessões, que conduz o tratamento para um lugar específico, não é para qualquer lugar. Né? É essa minha proposta. Essa é a minha proposta de poder estar oferecendo para vocês uma visão da psicologia, uma estruturação emocional, não um curso de psicologia, mas alguns pontos que vão ajudar vocês a poder se equilibrarem dentro daquilo que se propõe a fazer. Né? A entrevista inicial ela é essencial e nós podemos conversar assim, por que a entrevista inicial é essencial? Conhecer as abordagens da psicologia é essencial. Por que é essencial? Porque você tem que saber qual abordagem que faz parte de você, qual abordagem você vai querer seguir, qual abordagem você vai poder estudar mais um pouquinho dela para poder ter clareza de como você olha para o seu paciente. Porque cada olhar é diferente. A psicanálise olha de uma forma, a psicologia existencial olha de outra, o TCC olha de outra, Gestalt olha de outra. Então, estão todas certas e corretas. Não tem discussão com relação a isso. Porém, a visão é diferente, o olhar é diferente. O caminho que se percorre para chegar nesse lugar é diferente. E se você tem essa clareza, fica tudo muito mais fácil. Essa é minha proposta. Essa é minha proposta. Devo gravar mais vídeos para vocês, aprofundando no tema. Devo trazer sempre material para vocês estudarem, conhecerem mais. Disponível já tem a coleção, né? Cadernos da Prática Terapêutica, onde você já pode começar a entender melhor o porquê da entrevista inicial, quais as abordagens da psicologia, como compreender o seu paciente. Né? Dentro dos cadernos eu ainda trago 2 diagnósticos, que são os que eu atendo com maior ênfase na minha clínica, que é a ansiedade e o TDAH, né? São 2 diagnósticos que eu acho imprescindíveis de vocês terem pelo menos uma base deles, porque é o mais comum hoje. Hoje, tanto de pessoas que se sentem com TDAH, nem todas têm o diagnóstico, mas muitas pessoas se sentem com TDAH, e é importante entender por que elas se sentem com TDAH e o que a gente pode fazer. O que nós podemos fazer enquanto terapeuta reikiano, holístico, energético, integrativo, enfim. Entender a base do diagnóstico é não fazer coisa errada, é não falar besteira, é conseguir se posicionar de uma maneira madura na sua prática clínica. E é essa a minha proposta. O caderno de práticas terapêuticas ainda tem, né, como último, são 6 volumes. O 6º traz essa questão da ética, do encaminhamento, dos pesos de cada formação. Traz de uma forma bem tranquila, uma linguagem bem básica.
E eu trago isso para vocês com muito carinho. Pode ter certeza que eu construí cada um desses e-books de uma forma muito pensada, de uma forma muito usando a minha experiência, usando a minha autonomia nessa forma de ser, né? De colocar. Quem me conhece sabe que eu respeito muito as pessoas, respeito muito o momento de cada uma e o andar que elas, né? A velocidade que cada uma tem. Isso eu falo para vocês, isso é do existencialismo. Como eu disse, eu sou existencialista. O existencialismo não é só uma linha que eu sigo, o existencialismo não é só uma abordagem que eu sigo, né? É uma linha que eu sou. Por isso que existe essa afinidade tão grande. E nós vamos poder conversar muito sobre o existencialismo e vocês vão entender por que o existencialismo e eu somos tão próximos com essa minha visão de terapias integrativas, energéticas, holísticas. Dentro do existencialismo faz todo sentido, né? A física quântica faz todo sentido. E é muito legal poder estar nesse momento pensando, construindo e dividindo com cada um de vocês esse processo que eu estou iniciando agora. Iniciando no sentido de que já não vou ficar só dentro da minha clínica, já não vou ficar só dentro daquelas pessoas que conseguiram chegar até mim por indicação, ou por cursos que eu ministrei, ou por cursos que eu participei, né? Eu vou abrir isso, estou abrindo isso através de Instagram, YouTube, TikTok. Nunca imaginei estar no TikTok, mas estou lá. Enfim, fazer esse processo está sendo muito, muito gratificante para mim, porque eu quero muito que essas terapias elas cresçam ainda mais e tenham um valor que realmente possuem, porque elas são sensacionais, elas ajudam demais a prática clínica, mas o profissional tem que ter um lugar. O profissional tem que conhecer esse lugar para assumir esse lugar, porque se ele não conhece, ele não tem como assumir. E aí vem esse povo falando, não, vamos acabar com os terapeutas. Gente, isso não existe. Não existe. Eu entendo, eu já estive nesse lugar de falar, não, os terapeutas, eles falam besteira, eles fazem besteira, eu já estive nesse lugar. Mas hoje, na minha maturidade, né, na minha maturidade clínica, na minha maturidade de idade, na minha maturidade de ser, eu entendo que as pessoas têm que ter essas especializações sim e atuar dentro daquilo que faz sentido para elas. Mas elas têm que ter fundamentação psicológica e emocional. A mínima que seja. A mínima fundamentação. Aquela que antigamente eles davam na escola. Vocês não vão lembrar não, porque alguns anos atrás, psicologia, filosofia, era matéria curricular na escola. Hoje em dia não passa nem perto disso. Mas é essa base que a gente precisa, no mínimo, ter. Agora, quem quiser estudar um pouco mais, quem quiser incrementar mais, aí tem que buscar mais autoconhecimento, mais posicionamento e nunca jamais deixar de ter supervisão, porque a troca entre profissionais é extremamente rica e necessária. Foi muito bom estar com vocês no dia de hoje. Tá sendo bem legal gravar esse vídeo para vocês. Para mim tá sendo importante, porque é um momento que eu consegui me posicionar de uma maneira como eu sou. Quero muito que nós tenhamos vários outros momentos de encontro. E eu me deixo super à disposição. Quem quiser deixar dúvidas, mandar no direct, nos inscritos tem, né? Como vocês entram em contato comigo, WhatsApp, direct, comentários do YouTube. O que eu puder, eu estarei disponível, né? Eu quero ser contribuição na vida de cada uma de vocês, porque eu vejo a necessidade do ser humano cada vez mais ser olhado como um todo, cada vez mais ser olhado como a energia que tem, como o potencial que tem, como o cérebro que possui. E isso nós só vamos conseguir em conjunto, sabe? É atendimento multidisciplinar, sim. Porque um conjunto constrói coisas imensas.
Sozinho, você constrói pequenas coisas, mas um conjunto constrói coisas imensas. E é nesse sentido que eu conto com vocês, para a gente poder estar mudando aí a perspectiva de muita gente sobre as terapias integrativas e complementares. Até breve. Muito obrigada pelo carinho de ter me ouvido até agora.